Olá, vamos dar continuidade ao volume 14 da coletânea de material gratuito do SOS Social. Na parte 1, vimos uma visão geral da revisão ocorrida com as normas regulamentadoras de número 3, 24 e 28, referente à saúde e segurança do trabalho, que foram publicadas em 24 de setembro de 2019. Nessa data, foram publicadas 4 portarias, a de número 1066, 1067, 1068 e 1069, e nelas trouxe uma nova redação para a NR 24, referente a condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, para a NR 28, sobre fiscalização e penalidades, a NR 03, sobre embargo e interdição, e a portaria de 1069 disciplinou os procedimentos relativos aos embargos e à interdição. Na parte 1, vimos uma visão geral de todas essas normas regulamentadoras que foram alteradas e que tiveram novas redações, agora em setembro. Mas também, na parte 1 do volume 14, demos uma breve retrospectiva do que tinha sido já tema do volume 2, referente aos fatos ocorridos na cerimônia de modernização e revisão das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, que tinha ocorrido no dia 30 de julho de 2019, onde na ocasião foi assinada a Instrução Normativa de número 1, assinados 3 portarias, a de número 915, 16 e 17, que trouxe uma nova redação para a NR01, revogou a NR02 e trouxe também uma nova redação para a NR12, além de instituir um grupo de trabalho para revisar a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, além de ter sido firmado 3 acordos de cooperação técnica e 5 avisos de consulta públicas. Na parte 2, vimos as mudanças trazidas pela nova redação da NR03, referentes a embargo e interdição. Na parte 3, vimos as mudanças trazidas com a nova redação da NR24, referente às condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. E agora, na parte 4, vamos ver as mudanças trazidas com a nova redação da NR28, referentes à fiscalização e penalidades. Essa nova redação da NR28 foi introduzida pela portaria de número 1067, publicada também na data de 24 de setembro de 2019. A redação anterior dessa norma previa a possibilidade de cerca de 6.800 multas, visto que um mesmo assunto poderia ser tratado em vários tópicos. Com a nova redação, a possibilidade de multa foi reduzida para 4.000 para todo o setor produtivo, o que significa que um estabelecimento não tem a possibilidade de sofrer 4.000 possibilidades distintas de multa. Isso é para todo o setor produtivo. Então, no setor da construção civil, há 600 possibilidades de multa, no da mineração, 534, e as demais distribuídas entre todos os outros setores produtivos. A nova redação também trouxe uma racionalização e uma unificação dos tópicos que tratavam sobre o mesmo assunto, o que é um dos motivos que provoca essa redução das possibilidades de multa. E há uma expectativa que, com a revisão das outras 30 normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho, se reduz ainda mais essas possibilidades de multa. A nova redação da NR28 estabelece as linhas de fiscalização, prevendo o valor das multas pelo descumprimento dos diversos itens e subitens das demais normas regulamentadoras existentes, o que vamos ver um exemplo um pouco mais para frente. Esse processo da racionalização das possibilidades de multa ocorreu sem causar prejuízo aos trabalhadores ou ação da auditoria fiscal, visto que alguns tópicos que tratavam do mesmo assunto foram unificados, então os tópicos não foram excluídos, mas sim unificados. E como vamos ver que ele trata a fiscalização e as penalidades, as possibilidades são por alíneas e subalíneas, no que você unifica, você reduz as possibilidades de multa. E o valor da referência das penalidades não foram alterados. E essa nova redação da NR28 entra em vigor 45 dias após a sua publicação, o que ocorreu
no dia 24 de setembro de 2019. 28 traz nela uma tabela contendo as alíneas para ser sujeitas a penalidades em cada uma das NRs existentes. Aqui está um exemplo da NR1, a NR12 com anexo 1 e anexo 2, onde ele cita quais são os itens e quais são os seus subitens, que aí precisa pegar justamente a portaria de número 1067 para ver esses anexos e consultar de acordo com a NR em questão. Um exemplo prático é o da NR 24, que traz a tabela de penalidades para o item, por exemplo, 24.2.1 e o 24.2.1.1, alíneas A e B, como está em tela. E para ver o que são isso, o que precisa ir na norma regulamentadora de número 24, que está aqui retratada na tela, onde o item 24.2 se refere a instalações sanitárias. E o item 24.2.1, que é este daqui que está em questão, que é o primeiro item de fiscalização e sujeito a penalidades da norma regulamentadora 24, fala: todo estabelecimento deve ser dotado de instalação sanitária constituída por bacia sanitária sinfonada, dotada de assento com tampo e por lavatório. Ou seja, se um auditor fiscal do trabalho chegar no estabelecimento e não encontrar uma instalação sanitária que contenha esses requisitos, já é sujeito a uma penalidade, e essa penalidade está prevista aqui na NR 28. Um outro exemplo é a linha de baixo, que é referente ao item 24.2.1.1 das alíneas A e B. Então, essa penalidade se cabe caso não se cumpra esse item da norma regulamentadora de número 24.2.1.1, que se refere às instalações sanitárias masculinas, devem ser dotadas de mictório, exceto quando essencialmente de uso individual, observando-se que, a linha A, os estabelecimentos construídos até 23 de setembro de 2019 devem possuir mictórios dimensionados de acordo com o previsto na NR 24, com redação dada pela portaria do Ministério do Trabalho de número 3.214, datada de 1978. Já os estabelecimentos construídos a partir de 24 de setembro de 2019 devem possuir mictórios na proporção de uma unidade para cada 20 trabalhadores ou fração, até 100 trabalhadores, e de uma unidade para 50 trabalhadores ou fração no que exceder. Então, caso não seja cumprido, onde é que vai estar previsto essa penalidade? Justamente na tabela da NR 28, que trata sobre fiscalizações e penalidades, na linha que se refere a NR 24, referente ao item 24.2.1.1 e os subitens referentes à linha A e B. Então, para entender as fiscalizações e penalidades previstas na NR 28, você precisa estar com as respectivas NRs ao lado, como a gente fez esse exemplo prático aqui, para ver o que se refere cada item desse. A nova redação da NR 28 minimizou a subjetividade e revogou também 49 portarias anteriormente existentes sobre o assunto. Para ver o rol dessas 49 portarias antigamente existentes e que foram revogadas, agora em 24 de setembro de 2019, deve olhar o artigo 2º dessa portaria de número 10.067. E revogou também artigos específicos de 9 portarias que continuam existindo as portarias. Porém, alguns artigos específicos dessas portarias foram revogados e eles estão previstos e elencados no artigo 3º da portaria de número 10.067, que trouxe a nova redação da NR 28. Então, para entender e ver em detalhes a NR 28, você precisa
acessá-la na íntegra e estar sempre olhando a que norma regulamentadora ela se refere. Então, se for, por exemplo, quer saber quais são as penalidades previstas em relação às instalações sanitárias, como a gente viu no exemplo, tem que pegar a NR24, ver os itens que falam sanitárias e ver quais são as penalidades previstas na NR28, na tabela que consta. Tanto esse volume quanto os demais da coletânea de material gratuito do SOS Social, eles estão disponíveis no link material-gratuito-social.sossocial.com ou no Facebook, na página do SOS Social, no grupo de discussão do Facebook denominado SOS Social, no canal do YouTube SOS Social você encontra os vídeos e no podcast anchor.fm/SOS-social você encontra o podcast dos volumes, tanto deste quanto dos volumes anteriores. E quais são esses volumes anteriores já disponibilizados? O volume 1 se refere a uma análise sobre o E-Social e o FDRINF após últimos rumores de extensão e polêmicas existentes sobre o tema. Já o volume 2 se refere a uma análise referente à revisão e modernização das normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho, aquelas que foram publicadas no final de julho de 2019 e em agosto, nesse volume 2. O volume 3, ele se refere a uma análise referente à minuta do layout da FDRINF versão 3.0, as polêmicas causadas com a publicação dessa minuta, que originou na nota conjunta de número 01 de 2019 e a posterior retirada dessa minuta do portal do SPED para reavaliação, que resultou na publicação da versão 2.1 e informando que a versão 3.0 não seria republicada. O volume 4 se refere a uma análise referente aos primeiros passos da simplificação e modernização do E-Social, que foi trazido com a nota técnica de número 15 de 2019, onde trouxe a revisão do layout da versão 2.5 do E-Social, com os primeiros traços da simplificação, e também a nota orientativa de número 19 de 2019. O volume 5 fala sobre o impacto da qualificação cadastral após a reformulação do E-Social, que irá excluir documentos como NIS, e a publicação do decreto de número 9.723 de 2019, que instituiu o CPF como documento único. Então, do NIS principalmente, se refere a: devo continuar fazendo a qualificação cadastral, já que uma das críticas é relacionada ao NIS e à base do QNIS. Sim, deve, e nesse volume eu explico e justifico o motivo de que deve-se continuar fazendo a qualificação cadastral e a importância dessa atividade. No volume 6, é referente ao cronograma atual do E-Social e do FDRINF. Ele se refere à documentação técnica do E-Social, o que são os manuais de orientação existentes, os layouts, nota orientativa, nota de documentação evolutiva e nota conjunta, o que é cada um deles e para que serve. O volume 8 se refere à importância da categoria do trabalhador no E-Social e os impactos desse campo no sistema. O volume 9 tenta desmistificar o E-Social, principalmente esse ano que a mídia trouxe muitas polêmicas em relação ao tema, que causou muito mais desinformação e confusão do que informação, e analiso também o legado que fica após concluída a fase de implantação do sistema, tanto para os empregadores, quanto para os trabalhadores, quanto para o governo federal. No volume 10, é em relação à guia do INSS, que passa a ser calculada pelas informações prestadas através do E-Social, do FDRINF, que acarreta e alimenta a DCTF Web, do que fazer para identificar possíveis causas de divergências entre o cálculo do INSS feito pelo sistema e o cálculo que antes era feito no seu sistema interno de folha de pagamento, para evitar a geração de uma DAF avulsa ou de multa.
para evitar a geração de uma DARF avulsa ou até mesmo o pagamento de multas. E caso seja necessário gerar uma DARF avulsa, nesse volume 10 também oriento qual o procedimento para a geração de uma DARF avulsa e caso tenha feito um recolhimento previdenciário a maior, como solicitar a restituição através do programa Perdecomp. No volume 11, o volume 11 se refere à extinção do E-Social pela Lei de Liberdade Econômica e a razão dessa notícia não ser verdadeira. No volume 12, ele se refere à CTPS digital e o E-Social. Qual a relação existente entre a carteira do trabalho Qual a relação existente? O volume 13 também se refere à carteira do trabalho digital, mas em relação a perguntas frequentes que foram respondidas pelo próprio governo federal. E o volume 14 traz mais 3 normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho, revisadas em setembro de 2019, que foram as NR 03, a NR 24 e a NR 28. A NR 24, sobre condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, e a NR 28, referente a penalidades e fiscalizações. Todo esse material, como vimos, pode ser acessado gratuitamente, tanto em formato PDF, quanto através dos vídeos ou em podcasts, através do link material-gratuito-esocial.sos.com ou no Facebook, na página do SOS Social e no grupo de discussão do Facebook, os vídeos pelo YouTube no canal do SOS Social e o podcast do link anchor.fm/SOS-social. Espero que essa coletânea de conteúdo ajude vocês.